O quarto tema de hoje é o fluxo das riquezas. A China como número 1 e as antigas previsões sobre o Japão como número 1. Desde Herman Kahn, meu irmão Leanismo, comprou o ano 2000 e depois eu pedi para ficar com o livro, eu li as previsões e fiquei de reler depois do ano 2000. Se pudesse, né? Se tivesse livro, obviamente. Aí, o ano 2000 chegou, não li ainda, mas está lá. Aquele monte de coisa furada. Previ uma renda em dólar de $300 para cada brasileiro, mesmo no ano 2000, né? Mesmo atualizando, era $1 de 67, eu preciso lembrar. Ainda que a gente atualize de 67 na base de 4% de inflação dos Estados Unidos por ano, são 33 anos até o ano 2000, 43 anos até o ano 2013 que nós estamos. Então é 1,04 elevado a 43. Dá 5 vezes $300. A renda do Brasil deveria estar em dólares atualizados, 1.600, $2.000. Mas não é assim. Mesmo a renda atual, que em 2010 era 2,1 trilhão, 2,1 trilhões de dólares. Para uma população que hoje é 200 milhões de pessoas, era 190, então seria o caso de dividir. Em vez de 2.000, a gente teria 2.100 bilhões dividido por 190 milhões. Daria uma renda de 11.000. E agora já se passaram 3 anos, obviamente foi a 2,5. Dividido por 200 dá 12.500. É diferente de 2.000. 12,5 para 2. Então, tinha aquelas doideiras todas do Instituto Hudson, da Rand Corporation, de Herman Kahn, de fazer um lago na Amazônia, que acabaria com 5,5 milhões de quilômetros quadrados em árvores. Só o preço do metro quadrado de madeira de lei daria muitos trilhões. Sem falar na herança bioquímica, que naquela época, 67, não era visualizada. Então aí monta a $20 bilhões, sei lá, nem é possível avaliar. Tudo que está se perdendo, que alguma coisa vai ser salva. Eles não sabiam fazer essas contas. Sem falar que haveria um aumento do albedo, né, da reflexividade, a reflexão da luz, né, não a reflexividade, mas a luz seria mais refletida para o espaço e criaria uma lâmina d'água no Equador que provocaria mudança na rotação da Terra. Sem falar que toda aquela respiração que as árvores, toda a produção que na realidade em florestas em clímax, eu li agora, que fica estável a produção de oxigênio. Conforme eu pensava, eu acho ainda até agora que a maior parte do oxigênio na Terra é produzida, a maior parte da absorção de CO2, a maior parte de produção de oxigênio é feita pelo fitoplâncton, que alimenta os zooplâncton e toda a cadeia alimentar. Eu pensava isso já tem uns 20 ou 30 anos. Então, bom, lá estavam eles criando um super lago na Amazônia.
na Amazônia, interferindo na nossa soberania, etc. Tal. Bom, sem falar nos países vizinhos, Venezuela, Peru, Bolívia, etc. Tal. Aí, assoreamento do lago e assim por diante. Bom, lá no ano 2000 de Hermann do Instituto UDS, da Rádio Corporense, está todo esse monte de besteira. Você precisa ler. É obrigatório para todo ser humano, eu acho. E mormente para os economistas, sociólogos, todos os filósofos, cientistas, todas as pessoas que se esforçam por pensar com apuro, porque todas as pessoas pensam, evidentemente. Então, eles colocaram aí nesse livro aqui, que aliás é formidável, mas esse Jim O'Neill fez esse livro, O Mapa do Crescimento, Oportunidades Econômicas nos BRICS e além deles, é da editora Globo, 2011 na Inglaterra, 2012 no Brasil, São Paulo, Globo, 2012. Esse rapaz aqui, ó, que parece que tem somente dois, eu falo rapaz, mas parece que ele tem somente 2 anos de diferença. Acho que deve ser de 55, Jim O'Neill. Ele é de 57, tem 56 anos nesse instante. Eu sou de 54, ele é mais jovem 3 anos. Eu falo rapaz, mas o livro vale a pena ler, porém as mensagens são enganosas, porque não são consistentes com a dialógica, né? Lógica dialética, nem com a variação da geohistória. Como eu disse, as coisas não são lineares assim apenas, elas fazem uma onda, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, como um círculo circunferência, a circunferência circunscrevendo o círculo. Sobe, depois desce, depois volta ao zero, soma zero. Então, as coisas não são apenas uma reta a ser projetada, nem uma curva exponencial a ser projetada. As entidades entram em colapso. Elas acumulam tanto a solução quanto a dissolução. Então eles fazem uma série de projeções, que virou moda, fazer essas projeções para os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e outros que querem entrar, mas o acrônimo ficou. Então, as pessoas do mundo inteiro agora estão correndo atrás do Jim aí, porque ele que inventou na Goldman Sachs, inventou esse termo BRICS, que pegou mesmo. Só que são diferentes países, espero depois poder fazer uma análise, tendo tempo, fazer uma análise a respeito da minha visão sobre cada um deles. Não se baseia nessas coisas de economista, porque eu não sou economista. Eu pensei no todo que eu conheço e nas partes. Tentei ver uma solução que fosse compatível com o que a gente já conhece. Então, ele prevê a China, vários, né? Em 2020, 2030, 2040, 2050, como número 1 no mundo, como a maior economia. Mas a China e a Índia são países extremamente frágeis. Em particular, em vez de crescimento para a China, eu previ em 2019, mandei várias cartas para os militares que a China vai entrar em colapso. É o meu pensamento. Em 2029 vai haver guerra. As coisas não são lineares. A China e a Índia são extremamente frágeis. E a Rússia é frágil, mas por outros motivos. Porque é um país não suficientemente cristianizado, descristianizado durante os 70 anos da pseudo-revolução
o seu comunista de Lenin, Trotsky e Stalin. E a China é frágil por causa do caminho de duas vias, que foi implantado lá como uma solução. Depois espero poder falar, já falei, espero falar de novo sobre o caminho de duas vias. Então esses três países do BRIC são frágeis, por diferentes motivos. E o Brasil, apesar de tudo, não é frágil. Quero falar disso também. Então ele propôs essa história, que para mim não passa de invencionice, da China como número 1. Por isso que eu botei como número 1, porque ela é uma como qualquer, não tem nada de especial, exceto as conjunções. E aí, esse negócio de número 1 me lembrou que em 1986, R, o irmão da V, com quem eu fui casado, dizia, com base nas previsões, que o Japão ia crescer muito. E eu tinha escrito A Conspiração do Iene, vários textos que eu publiquei estão aqui, estão na compilação no jornal Pioneiro, lá de Linhares. É um jornal pequeno, mas que era menor ainda. Agora Linhares tem 200 mil habitantes, antes tinha, quando nós fomos para lá em 63, tinha 15. Em 74 devia ter uns 30. Então, a conspiração do Iene sobre a imposição de Reagan, presidente Reagan, presidente do FED, que fizeram ao Japão. Esse R fazia a previsão de que o Japão ia crescer extraordinariamente. Eu disse nada disso, vai entrar em colapso. Dito e feito, porque as pessoas só sabiam ver a flechinha indo para cima, mas oscila. É preciso incluir a dialética no planejamento do mundo, só que ela foi recusada no Ocidente em 2500, logo no nascedouro, desde o nascedouro. E na China e no Oriente não foi recusada porque o tal supriu elementos não racionais, quer dizer, elementos emocionais de análise, sem permitir a síntese. Então, era evidente para mim que o Japão entraria em colapso, e a década de 90 e a década de 2000, 1990, os anos 1990, os anos 2000, foram 20 anos de mergulho do Japão na ladeira. E aí escreveram esse livro aqui, ó, O Japão como Primeira Potência, Ezra F. Vogel. É Universidade, editora Universidade de Brasília. E tá, de 79 em Harvard e é de 1982 no Brasil. Eu tinha comprado esse livro e ri muito. O Japão como primeira potência. Não aconteceu nada disso. As pessoas fazem projeções lineares se é o que nosso amigo Gucci chama de a multiplicação otimista, né? O otimismo multiplicador. Se eu construir e vender 6 apartamentos, eu ganho 600 mil ou 300 mil, metade do preço de venda. Então, se eu construir 1.200 apartamentos, que é 200 vezes os 6, dá 200 vezes a renda, eu fico bilionário. Mas não é assim, porque tem competição, tem chuva, tem atraso dos funcionários, os preços dos apartamentos caem, as pessoas não querem comprar e assim por diante. Tudo aquilo lá da construção civil. Então, as previsões do Japão como número 1 foi por 10. Está mortinha. As previsões estão mortinhas.
eu espero poder reler esse livro e rir mais ainda, agora que a coisa toda passou. Aí logo em seguida fizeram um outro livro, que é esse aqui, ó. Aqui na realidade tá bem para frente de lá. Esse aqui já é da editora Siciliano. O Sol Também Se Põe. Bill, não sei pronunciar, né? Bill Emote. Porque o Japão não será número 1. Editora Siciliano. No Brasil, 1992, 10 anos depois daquele. E lá fora, 1989, 10 anos depois do outro. Então, já tinham notícia quando escreveram esse livro de que o Japão não ia ser número 1 coisa nenhuma. Ficou sendo o número 2. E isso só aconteceu de ser o número 2 também porque, tendo o iene caído, tendo sido valorizado de 400 para $1, para 80 por $1, ou seja, valorizado, o valor dele foi multiplicado por 5. Foi 400% de valorização naquela faixa estreita ali de 84 até 87. O Japão entrou em colapso. Não conseguia mais vender para os Estados Unidos. Foi um golpe duro. Então, o PIB do Japão, que era 1,3 trilhão, vinha acompanhando aquela coisa, passou para 4,5 trilhões. Passou a Alemanha. Mas tudo artificial. E o Japão não passou de segundo lugar desde então. Menos 4,5 ficou nisso, e os Estados Unidos foi de 8 para 16. Então as coisas não são como as pessoas dizem. E aí esse relatório da CIA, que já é o terceiro ou quarto, de 2009 no estrangeiro, e São Paulo Geração Editorial 2009 no Brasil. Faz um punhado de previsões também, que no meu modo de ver são todas ridículas, porque juntam umas 2.000 bolas e já projetam o futuro de todas as bolas do universo, com base em 10 planetas. Os 9 planetas que eram conhecidos, já faz uma projeção de como o universo se parece. Então, fadado a dar errado. E não dou mais valor a essas previsões do Jim O'Neill e o novo relatório da CIA, como será o amanhã, introdução de Heródoto Barbeiro. Não dou mais valor a isso do que dava aqueles outros de antes. Então nessa página na página 18 desse relatório da CIA, está escrito assim: o fluxo de riqueza relativa vai continuar migrando para a Ásia. Não vai coisa nenhuma. Se os Estados Unidos vão parar de comprar porque estão, o Obama, o traidor, transferiu 10 trilhões para os bandidos e agora vai tirar do povo 4 vezes 12, 48 trilhões. 58 trilhões, que é a renda do mundo todo hoje em dia, em 12 anos. O mais 4 dele, 2 dele quando ele anunciou, até 2012, ou 2022. Já se passaram 2 anos dele, tem mais 4, 6, ele vai ainda alegar para outro governo, 6 anos de arroxo nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos parar de comprar, a Europa parar de comprar, a China vai vender para quem? Então, é complicado. Não parece que o fluxo de riqueza vai continuar migrando para a Ásia. Pelo contrário,
se a Índia e a China, conforme eu estou pensando, entrarem em colapso por conta das complexidades não detectadas anteriores que levam às insuficiências e depois aos choques, se principalmente, o que é um cenário terrível de se olhar, se a China e a Índia entrarem em colapso e dentro deles os 2,5 ou mais bilhões de pessoas, 3 bilhões, sei lá quantos são, chocarem um com o outro, vai ser terrível. Então não tem nada disso, porque se o mundo fosse simples, nós saberíamos lidar com nossos filhos, ou com a esposa, ou com os amigos, que são só algumas pessoas, e no entanto o mundo é composto de bilhões de pessoas, bilhões, inumeráveis degraus, 8 degraus, conforme mostrei, 4 pessoais e 4 ambientais. Essas coisas estão coriscando o tempo todo, raios de um lado para o outro. Não é trivial, nunca foi trivial. Se nós soubéssemos lidar com países, nós saberíamos lidar no nosso convívio miudinho do dia a dia. E se nós não sabemos lidar no nosso convívio aqui, como é que a gente pode fazer essas previsões gigantescas? Bom, eu também não sei fazer com precisão, mas eu aprendi alguma coisa que eu espero falar depois. Então, eu vou tentar fazer, não com base nessas coisas de economia, vou tentar mostrar as insuficiências, aquilo que eu penso que são as insuficiências, porque eles só viram as coisas boas. Está melhorando o poder de compra, está crescendo o número de trabalhadores, tudo isso. Nada disso leva ao futuro. O que leva ao futuro é a vontade. Se a vontade cessar, cessa o mundo. Então tem que reavaliar.